E aí, estudantes de anatomia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender sindesmologia ou artrologia. Vamos lá? Bom, sindesmologia, o que é? Estudos das articulações. Então vamos aos tipos de articulações. Existe o tipo de articulação fibrosa, tá? Então o meio de união é por um tecido fibroso. As características gerais: praticamente não há movimento, tá? E a maioria é temporária. Essas articulações fibrosas têm classes. Quais são essas classes? As principais: sutura, sindesmose e gonfose. Então vamos lá. O que é sutura? Bom, sutura é a articulação entre os ossos do crânio. Tá? É um exemplo. A sutura serrata, que é a interfrontal, né? Que é entre os dois ossos frontais. A sutura plana, tá? Que é um exemplo do osso internasal, tá? Uma sutura internasal entre os dois ossos nasais. E uma sutura escamosa, que é entre o temporal e o parietal, tá? São exemplos de suturas. Sindesmose, tá? Então ele envolve um tecido fibroso ou um tecido elástico. Bom, vamos dar um exemplo. Articulação entre o rádio e a ulna. É um exemplo de articulação de sindesmose. Bom, um outro exemplo é articulação entre as cartilagens costais, a articulação entre a tíbia e a fíbula e as articulações intermetacárpicas. E gonfose. Bom, um exemplo da gonfose é a implantação dos dentes nos alvéolos. Articulações cartilaginosas. Essa articulação, o meio de união delas é a fibrocartilagem ou a cartilagem hialina. As características gerais: ela tem mobilidade variável. Principais classes: sincondrose e sínfise. Sincondrose. Bom, meio de união, cartilagem hialina. Exemplos: junção da costocondral, que a gente estudou em artrologia prática, placas epifisárias, tá? Entre a porção basilar do occipital e o basisfenoide, é um exemplo também de sicondrose. Sincondrose também intermandibular e sicondrose externais. Sínfise, meio de união, fibrocartilagem. Exemplo, sínfise pélvica, tá? E entre os corpos das vértebras. Tá? Então, para quem não lembra, os corpos das vértebras são aquela parte de baixo. As vértebras são divididas em corpo e arcos. A articulação dos corpos que fazem essa articulação de sínfise. Tá? A articulação é tipo cartilaginoso e da classe sínfise. E aí, finalmente, vamos chegar a articulações sinoviais, tá? Articulações móveis ou verdadeiras. Então, vamos lá. As principais características de uma articulação sinovial. Ela possui uma cavidade articular, tem uma membrana sinovial na cápsula articular e tem uma mobilidade. Principais movimentos executados. Então, tem deslizamento, tá? O tipo também angular, tá? Movimento angular, rotatório e circundação. Esses são os principais movimentos executados na articulação sinovial. Então, o que tem um elemento assim que é necessário para uma articulação sinovial? Então, superfície articular, né, dos dois ossos, cartilagem articular, tá? Essa cartilagem que tem nas estruturas da superfície articular, tá? Ela é avascular e é também insensível, tá? E a cápsula articular, que a gente já falou. Bom, tem outras estruturas também que podem entrar aí na constituição de uma articulação sinovial, tá? Então, são elas, os ligamentos, tá? Que a gente viu também lá na aula de articulação, a gente falou desse ligamento, tá? Entre o fêmur e a pelve, a gente falou um ligamento muito importante naquela aula. Se vocês quiserem ver aquela aula, vai estar na descrição do vídeo. E também uma cartilagem marginal, tá? Essas são algumas estruturas que podem também conter uma articulação sinovial. O que mais pode ter também? Bom,
pode ter também meniscos, que é o caso da articulação do joelho. Bom, aqui a gente tem uma imagem de um menisco lateral e um menisco medial. A questão do menisco a gente também discutiu na aula de articulações. Como a gente falou, é possível ter disco, certo? Um exemplo de disco é o ATM, articulação temporomandibular, tá? Que é a articulação aí entre a mandíbula e o temporal, que a gente usa para mover a nossa mandíbula. A classificação funcional das articulações. Bom, existe a articulação uniaxial, tá? A gente tem esse quadro aqui para mostrar o movimento dela. Existe a articulação biaxial, tá? E a triaxial. Então essa imagem mostra com detalhes os movimentos de cada um. Tá? Então é isso daí, é bem simples de entender isso. Classificação morfológica. Então vamos lá. Existem esses tipos. Vamos lá. Plana, tá? Então vamos dar um exemplo. Entre os ossos do carpo, entre os ossos do tarso, a articulação costotransversal, a articulação carpo-metacárpica e a articulação tarso-metatársica. São exemplos de articulação planas. Outra articulação plana de exemplo é do equino, tá? É uma articulação entre os processos articulares das vértebras cervicais do equino, tá? São articulações de tipo plano. Gínglimo ou dobradiça. Bom, exemplos: articulação do cotovelo, articulação antebraquicárpica em equinos e ruminantes, articulação mediocárpica, articulação tarsocrural. Todas essas articulações são do tipo gínglimo ou dobradiça. Também temos exemplo do boleto, da quartela e da úngula. Essas articulações são do tipo gínglimo ou dobradiça. A articulação atlanto-occipital possui também articulação do tipo gínglimo ou dobradiça. Pivô ou trocoide. Bom, o pivô ou trocoide, um exemplo dessa articulação é a articulação atlanto-axial. Tá? Outro tipo é a articulação da cabeça da costela com as vértebras. A externo-costal também é um outro exemplo de articulação pivô ou trocoide. A articulação também condilar. Tá? O que é a articulação condilar? Um exemplo de articulação condilar é o temporomandibular. Articulação temporomandibular, articulação radiocárpica do homem, tá? E a articulação femorotibial do cão. São exemplos de articulação condilar. Articulação elipsoide. Um exemplo da articulação elipsoide é a articulação antebraquicárpica do cão. Articulação celar. O que é articulação celar? Vamos lá, os exemplos. Articulação interfalângica distal do cão. A articulação carpo-metacárpica do polegar do homem é também uma articulação do tipo celar. E para finalizar, a articulação esferoidal. Como que é uma articulação esferoidal? Bom, um exemplo da articulação esferoidal é a articulação humeral, que é a do ombro, ou a articulação do quadril, que tem esse movimento de esfera, né? Porque a cabeça do fêmur você percebe que ela é redonda e ela possui movimento bem variáveis. Então são esses tipos de articulação que existem, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês e tchau!